Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu preciso contar uma coisa aqui para vocês. E olha, Deus me entregou uma mensagem fortíssima, uma mensagem poderosa, eu tenho certeza vai mudar a sua vida, se você colocar em prática o que eu vou te falar aqui. Sabe, irmãos, nós temos um defeito grave, que é tentar esconder alguma coisa de Deus, como se o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, o Deus que sabe tudo a nosso respeito, antes mesmo da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que está aqui, ó. E mesmo assim, a gente insiste em tentar justificar para Deus os nossos erros, tentamos mostrar para Ele um tipo de pessoa que nós não somos. Irmãos, o Senhor conhece o nosso coração de uma maneira tão profunda, mais do que a gente. Então, o que o Espírito Santo me mostrou aqui hoje é uma revelação tão forte, porque muitas das vezes você não recebe os pedidos de oração, aquilo que você coloca diante do Senhor, por causa de alguns detalhes que eu vou te trazer aqui nessa mensagem. Irmãos, é muito importante você aprender na Bíblia como agradar a Deus, como ter suas orações respondidas. É claro que Jesus falou para os discípulos a mesma coisa que Ele fala para nós hoje. Tudo que pedirmos em Seu nome, Ele fará, a fim de que o Pai seja glorificado. Mas, irmãos, quando nós olhamos no original, na essência do que realmente Jesus quis dizer com isso, aí muda todo o jogo. Então, eu vou trazer um ensinamento valioso. Eu já quero começar com a mensagem, para não tomar o seu tempo, mas eu quero muito que você preste atenção nos detalhes do que eu vou passar aqui, porque talvez você nunca pensou por esse lado, e você vai começar a entender por que muitas vezes Deus não age na sua vida. Porque muitas vezes Ele fica em silêncio, sendo que Ele gostaria de estar atuando e fazendo o que deveria ser feito para que você tivesse os resultados na sua vida de oração, na sua comunhão com Ele. Amém? Então a mensagem de hoje está muito forte. Antes de tudo, eu só quero pedir uma coisa, que você se inscreva no meu canal, você que é novo por aqui, eu quero que você esteja na minha lista de oração todo dia, e não é brincadeira, eu oro mesmo, irmãos, e Deus conhece o meu coração. E eu peço também que você ative o sininho da notificação para você não ficar de fora. Então selecione a opção todas, para você não perder as próximas orações que eu colocar, tá bom? Os próximos vídeos estão uma bênção, eu tenho certeza que vão te edificar bastante, tá bom? Então vamos começar com a reflexão de hoje e depois eu quero fazer uma oração específica por você e pela sua família. Glória a Deus. Irmão, vocês já pararam para pensar que a primeira reação do ser humano depois da queda, lá no Jardim do Éden, não foi de arrependimento? Na verdade, foi o medo. E o medo fez Adão fazer duas coisas que nós fazemos até hoje. Ele se escondeu e ele se justificou. Lembra que Deus perguntou para ele: Adão, onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu tive medo e me escondi. Então primeiro ele tentou se esconder de Deus e depois ele tentou se justificar. Lembra depois quando Deus confrontou ele? Ele não disse assim, eu errei. Não, ele falou o seguinte: Senhor, a mulher que tu me deste fez com que eu caísse em tentação. Ou seja, ele jogou a culpa na outra pessoa. E olha que coisa profunda, irmãos, por causa desse erro de Adão, agora todos nós, todo ser humano que é pecador, que é falho, parece que ele aprendeu que o jeito de sobreviver é se justificar. A gente aprende isso desde quando nós somos crianças, desde quando a gente nasce. A gente quebra alguma coisa e qual que é a primeira coisa que a gente fala? Não foi eu. Ou então a criancinha diz assim, foi sem querer, o fulano que me empurrou. Irmãos, a gente leva isso também para a vida adulta. Para pensar no trabalho, no casamento. E o que é mais perigoso, sabe o que é? A gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, nós vivemos numa geração que odeia assumir a culpa. Todo mundo inventa uma desculpa. Irmãos, a culpa é sempre do governo, é sempre do passado, é sempre dos nossos pais, é sempre daquele trauma que nós temos, é sempre da nossa fraqueza, não é assim? E eu não estou dizendo que essas coisas não têm o seu peso, não têm a sua importância. Elas têm sim, mas elas nunca tiram a nossa responsabilidade. E então, irmãos, não adianta a gente tentar se justificar diante de Deus, porque diante do Senhor, a única defesa nossa que funciona é a gente se declarar culpado.
Para pensar. É o contrário da lógica do mundo, porque no mundo você só é punido se você confessar o seu crime, se você confessar o seu erro. Mas, irmãos, no reino de Deus, você só é perdoado pelo Senhor se você confessar. Olha que interessante. É por isso, irmãos, que uma pessoa que comete um erro, de repente ela faz uma penitência, ela faz um voto, uma promessa. Irmãos, isso não serve para nada, porque a pessoa está tentando compensar o seu erro. É como se ela pensasse assim: eu erro aqui, mas aí eu tento compensar fazendo mais coisas certas ali. Ou seja, eu oro mais, eu vou jejuar mais, eu vou servir na igreja, eu vou tentar não faltar nos cultos, sendo que a única coisa que Deus está querendo de nós é um coração arrependido, um coração que não fica dando desculpas para Deus, tentando negociar o nosso erro. A única coisa que o Senhor pede para nós é o seguinte: meu filho, se arrependa dos seus pecados. Assuma que você errou, assuma que você é pecador, que você não tem força contra o pecado. E sabe por que Deus quer que a gente faça isso? Porque primeiro, Jesus ele já pagou o preço por nós. Ou você acha que Jesus morreu na cruz porque nós somos bonzinhos? Não, irmãos, porque nós somos maus. Jesus sabia disso. Ele sabia que a única maneira de nós sermos salvos da condenação é Ele mesmo sendo condenado em nosso lugar. Basta você se lembrar de Barrabás. Lembra quando Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado no lugar dele? E o que Deus estava querendo mostrar para nós naquele momento, irmãos? Que nós somos Barrabás, nós somos falhos, pecadores. E talvez você pense assim: pastor, mas eu não sou tão pecador assim, pastor. Meu querido, minha querida, se você cometer um pecado apenas, você já é considerado pecador. Ou será que você nunca mentiu na sua vida? Eu tenho certeza que só de você pensar assim, você já está pecando. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está na vida dele. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer acima de tudo o nosso pecado e é aí que o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Amém? E para te mostrar melhor como que Deus trabalha na vida dos seus filhos, como Deus quer abençoar a gente, eu vou contar aqui a história do rei Davi. Eu sei que talvez você já ouviu sobre essa parte da vida dele, mas eu vou trazer alguns detalhes que você ainda não prestou atenção. Eu vou relembrar com você o que aconteceu com ele. Lembra que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Mas mesmo assim, esse homem cometeu adultério, ele manipulou pessoas, ele assassinou um homem. Irmãos, ele pecou de um jeito brutal, um jeito terrível. E por quase um ano, ele tentou viver como Adão. Ele se escondeu de Deus. Ou melhor, ele tentou se esconder, né? Então ele continuou sendo rei, ele continuou com a sua rotina religiosa. Mas, irmãos, por dentro, o coração de Davi estava destruído. Ele mesmo contou no livro de Salmos que os seus ossos estavam se enfraquecendo. Ele gemia o dia inteiro. Por quê? O pecado que não é confessado é como um veneno que vai corroendo a sua alma por dentro. Até que então a Bíblia diz que o profeta Natã, ele chega diante de Davi com muita sabedoria e ele confronta ele. E nesse momento Davi tinha duas escolhas. A escolha do poder, do orgulho do rei. Ele poderia muito bem mandar prender o profeta Natã, não é verdade? Ele poderia negar tudo e se justificar. Ou então ele podia fazer a escolha do quebrantamento. Irmãos, a resposta de Davi fez toda a diferença na vida dele. Ele não chegou para o profeta e disse assim: mas aquela mulher estava tomando banho em público, ela estava tomando banho de porta aberta e por isso eu caí em tentação. Não, ele não falou isso. E ele também não disse para o profeta Natã: o marido daquela mulher, ele foi para a guerra, mas ele ia morrer de qualquer jeito, porque ele era um soldado. Não, irmãos, Davi não tentou se justificar. Ele simplesmente disse uma frase que você e eu deveríamos fazer toda vez que a gente peca. Sabe o que ele falou? Senhor, eu pequei contra ti. Irmãos, quando Davi confessou isso, aí ele abriu as portas do céu para trazer a misericórdia do Senhor. É claro, Davi sofreu as consequências e não foi nada fácil. Mas, irmãos, pelo menos ele teve o perdão de Deus. Lá no Salmo 51, a gente vê o quanto Davi estava sendo honesto com Deus, o quanto ele abriu o seu coração. E esse é o caminho que você deve tomar para voltar para o Senhor. Olha só o que Davi disse, irmãos, no comecinho desse Salmo, Salmo 51, o versículo 1 ao versículo 4. Ele disse assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia.
lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, o meu pecado me persegue dia e noite. Eu pequei contra ti, somente contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Olha isso, irmãos. Agora pensa comigo numa coisa. Davi, ele tinha pecado contra aquela mulher que ele viu tomando banho e acabou se deitando com ela. Ele pecou contra o marido dela, enviando ele para a frente da batalha para que ele morresse. Ele pecou contra a família. E não só isso, irmãos, contra a nação de Israel. Mas quando ele percebeu que estava na presença de Deus, ele entendeu que na verdade todo pecado lá no fundo é contra Deus. Quando você peca, você está indo contra a santidade do Senhor, você está desobedecendo a sua palavra, você está ignorando o amor que Deus tem pela sua vida. Então quando você entende isso, você para de dar desculpas. Não adianta mais ficar culpando os outros, porque você entendeu que o seu pecado é contra o Criador. Então, irmãos, isso aqui muda tudo. E sabe o que aconteceu? Davi não só reconheceu que ele estava pecando contra Deus, mas ele entendeu o que realmente agrada o coração de Deus. Olha só o versículo 16 do Salmo 51, o versículo 16 e o 17. Ele disse assim: Senhor, tu não queres sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E eu sei também que o Senhor não se agrada de holocaustos. O sacrifício que o Senhor deseja é um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Olha que revelação poderosa, irmãos. Davi estava dizendo assim, Deus, eu entendi. Não adianta eu tentar te impressionar. Não são as minhas ofertas, não são os meus esforços religiosos que vão resolver o meu problema. Eu sei que não adianta eu só ir à igreja. O que o Senhor está querendo é uma sinceridade, é um coração sincero que não quer mais fugir, que cansou de lutar contra o Senhor. Então, irmãos, esse é o coração que agrada a Deus. E é aqui que a graça do Senhor entra, irmãos. Deixa eu te explicar uma coisa. A graça não foi barata. Por quê? Custou a vida de Jesus lá na cruz. Mas essa graça para nós é de graça, porque nós nunca poderemos pagar, nós nunca conseguiremos merecer essa graça. É somente misericórdia do Senhor. E quando você abre o seu coração e confessa o seu erro, em vez de você ser condenado, é aí que a graça de Deus vem sobre a sua vida. Amém? Isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que ficam dando desculpas para Deus, como se isso fosse resolver. Irmãos, Deus se agrada de um coração sincero. Deixa eu só te explicar uma outra coisa aqui. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 10, diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. E sabe o que significa isso, irmãos? A tristeza do mundo é o remorso. Lembra de Judas? Judas sentiu remorso. Ele se sentiu mal pelas consequências do que ele fez. Ele viu que Jesus foi condenado, ele até devolveu o dinheiro, mas no final ele se matou. Porque o remorso é uma tristeza egoísta. Ele estava pensando nele. Nossa, eu fui descoberto, as pessoas perceberam o que eu fiz de errado. Onde fica a minha reputação nesse momento? E então, irmãos, ele se desesperou porque ele viu que ele perdeu o crédito com as pessoas e principalmente com Jesus. Mas o que será que é a tristeza segundo Deus? Irmãos, esse é o verdadeiro arrependimento. Davi sentiu esse arrependimento. Pedro, depois que negou Jesus, ele sentiu esse arrependimento profundo e ele chorou amargamente. Mas não que o choro trouxesse automaticamente o perdão. Não, é que Pedro e Davi, eles pensaram assim: como é que eu pude ofender um Deus tão bom? Eu entristeci o Espírito Santo, eu feri o coração do Pai. Então, irmãos, essa tristeza, ela não te leva ao desespero, ela te leva aos pés da cruz. Ao mesmo tempo que o remorso te faz fugir de Deus, o arrependimento te leva a pensar: para onde eu vou? Se o Senhor não me perdoar, eu não tenho mais o que fazer da minha vida, eu estou condenado. E é nessa hora, irmãos, que Deus, ele vem e traz o perdão. Amém? Você está entendendo a mensagem de hoje? Irmãos, o Espírito Santo queimou no meu coração para te falar isso hoje. Ele não quer que você viva longe dele. Ele sabe que você está ficando cansado de manter as aparências, cansado de tentar mostrar para os outros que você é uma pessoa exemplar, que você é uma pessoa espiritual. Irmãos, na verdade, o Espírito Santo só começa a trabalhar na nossa vida quando a gente reconhece de todo o coração que nós precisamos dele mais do que tudo. Amém?
E só para a gente encerrar, irmãos, antes de nós fazermos a oração, eu não quero que você saia, porque eu quero fazer uma oração específica hoje para que Deus transforme e restaure a sua vida. Mas antes disso, eu só quero ler um versículo que está lá em 1 João, capítulo 1, o versículo 9, que diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então vamos entender isso aqui, ó. Se confessarmos o nosso pecado, ou seja, a condição é nossa. Confessar não é você informar a Deus, é você concordar com Ele. É você chamar o pecado pelo nome que Deus chama, sem você usar outras palavras, sem usar desculpas. Ou seja, se você mentiu, você vai falar: Deus, eu menti. Se você cobiçou uma mulher, você vai dizer: Deus, eu cobicei aquela mulher. Eu olhei com um olhar impuro. E da mesma forma, você, mulher que cobiçou um homem, você vai falar exatamente como é, entende? Você não vai contornar a história. É isso que você tem que fazer. E a continuação diz assim, ó: se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo. E olha que interessante, irmãos, aqui não está dizendo, ó, que Deus é bondoso e misericordioso para perdoar. Não, diz que Deus é fiel e justo. Por quê? Porque o perdão de Deus, irmãos, não é baseado num sentimento, é um ato de justiça. Ele é fiel à promessa que Ele fez. E Ele é justo porque o preço do pecado não foi ignorado. Ele foi pago por completo lá na cruz do Calvário. E sabe o que isso significa? Que quando você confessa o seu erro, Deus não está passando um pano para te perdoar. Não, Ele está agindo de acordo com a própria justiça dEle, que já foi cumprida em Cristo. Jesus já sofreu castigo, Ele derramou o sangue dele por sua causa. E agora você recebe o perdão de graça, mas como eu disse, foi pago um alto preço lá na cruz. Aleluia? Amém? Então, é por isso que a Bíblia diz que quem confessa os seus pecados e abandona eles, alcança misericórdia. Por quê? A confissão é a porta. Você abriu a porta para que Deus possa entrar na sua vida, mas agora você deve andar em arrependimento. Ou seja, mudar de vida. Não adianta você pecar e continuar naquilo sem o arrependimento. Irmãos, eu não estou dizendo que a transformação é da noite para o dia. Tem coisas que levam um bom tempo para serem transformadas, mas você não pode se acomodar. Você deve se arrepender de verdade, fugir do pecado. Você deve demonstrar para Deus que você agora está arrependido. E eu sei que nessa hora o inimigo vai sussurrar na sua mente. Ele vai dizer: não tem mais jeito para você. Pare de ser hipócrita. Mas irmãos, o inimigo é mentiroso. Ele sabe das nossas fraquezas e ele não quer que a gente ore. Mas a Bíblia está nos dando a dica aqui hoje. Vamos orar, vamos confessar os nossos erros e deixe o amanhã com o Senhor. Não fique pensando assim: nossa, mas e amanhã? E se eu cair de novo em tentação? Não é assim, irmãos. Confesse os seus erros, abandone o pecado, peça forças a Deus e aí então deixe nas mãos do Senhor. E quanto mais você se humilhar na presença dEle, quanto mais você orar, quanto mais você fortalecer o seu espírito, mais a sua carne vai perder a força. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou ao seu coração. Não é por acaso que você chegou aqui hoje. Eu sei que você tem amigos também, pessoas próximas de você que precisam ouvir essa palavra. Então no final da oração eu peço para que você compartilhe, para que você envie para o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra linda através de você e em você também. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, ela é a luz que ilumina os lugares mais escuros do nosso coração e ela traz à tona aquilo que precisa ser curado. Oh, meu Deus, cura o mal pela raiz, liberta-nos, Senhor, do pecado e nos mostra onde está a raiz, Pai, onde nós temos caído, por que agimos dessa maneira. Oh, meu Deus, nós aprendemos hoje que não adianta nos escondermos de Ti, não adianta justificarmos o nosso erro. O Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração e o Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. Por isso, meu Deus, não queremos cair no erro de Adão, que tentou fugir, tentou se justificar. Nós queremos confessar agora os nossos pecados. Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida dos Teus filhos,
E eu te peço aqui, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós tentamos te enganar, como se isso fosse possível. Perdoa a nossa tentativa inútil de nos escondermos de Ti, sendo que o Senhor já sabe da nossa vida, do nosso futuro. Oh, meu Deus, perdoa o nosso orgulho, ó Pai. O orgulho que nos faz gastar uma energia enorme tentando provar que nós estamos certos, tentando vencer o pecado por conta própria. Nós não conseguimos fazer nada, meu Pai. Se não for o poder do Espírito Santo em nós, nós iremos sempre cair em tentação. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, traga a memória dessa pessoa que está orando comigo, aquilo que pode estar escondido, todo pecado que não foi confessado, que tem sido um veneno para a alma. Essa pessoa que não consegue perdoar, meu Deus, ela fica alimentando essa mágoa, essa amargura, e as palavras delas mostram que ela ainda está ferida, porque ela acaba desejando mal, ou então ela acaba desejando que o Senhor faça justiça, mas na verdade ela está querendo vingança, ela quer que o outro sofra o que ela está sofrendo. Oh, Senhor, nos ajude a perdoar como Jesus nos perdoou. Meu Pai, eu creio que hoje o Senhor está nos libertando dessa mágoa. Nós, pela fé, estamos dizendo que essa pessoa está perdoada. Oh, meu querido, se você está orando comigo, diga o nome dessa pessoa agora. Libera o perdão para ela. O Senhor está te ouvindo nesse exato momento. Ele quer que você confesse o seu erro e receba o perdão. Aleluia. Vamos continuar orando, irmãos. Eu creio que a presença do Senhor está aqui, trazendo cura. Aleluia. Pai, eu creio que essa confissão hoje está trazendo cura, meu Deus. Não só para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. Quantas pessoas estão cansadas, Deus, porque estão escondendo pecados. Deus, nos ajude a nos libertarmos disso, Pai. Nos ajude, Senhor, porque muitas vezes o pecado está tão enraizado dentro de nós. Muitos vieram de famílias desestruturadas, famílias cheias de pecados, Pai. E muitas vezes nós acabamos repetindo o ciclo. Mas em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos perdão hoje. Nós não queremos fazer aquilo que aprendemos com os homens, mas aquilo que aprendemos com Jesus. E hoje nós aprendemos, Senhor, que o preço já foi pago. A tua justiça já foi cumprida na cruz. Então nós não recebemos o perdão com dúvida, mas com fé, com autoridade. Pai, eu creio que hoje a nossa dívida foi paga, foi cancelada. Jesus, muito obrigado, Senhor, por morrer na cruz em nosso lugar. Hoje nós queremos andar contigo na luz. Tire então, Senhor, essa tristeza do remorso, que só olha para as consequências, que só olha para a vergonha, mas coloca dentro de nós, Senhor, um verdadeiro arrependimento. Pai, tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora e elas precisam entregar a vida para Jesus. Por isso, você que está orando comigo agora e reconhece que precisa começar a sua caminhada hoje de uma vez por todas, e você que nunca abriu de verdade a porta do seu coração para Jesus, então repita essas palavras comigo. Eu quero que você ore de todo o seu coração e Jesus, ele vai te perdoar. Amém? Você crê? Então diga assim, ó: Senhor Jesus, eu cansei de me esconder. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu confesso os meus erros e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. E eu recebo o Teu perdão e a Tua salvação pela fé. Me lava, me purifica, me transforma, Senhor. E escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Ó Senhor, eu Te agradeço por essa pessoa que fez essa oração. E eu Te peço, ó Pai, que o Senhor cele o coração dessa pessoa com o Teu Espírito Santo. Guarde o Teu filho e a Tua filha de todo mal, Senhor. Eu oro para que essa mensagem, esta oração, Pai, não pare por aqui. Que ela encontre outros corações que estão cansados de viver na mentira. Que esta oração, Pai, alcance milhares e milhares de pessoas e que vidas sejam restauradas, que famílias sejam transformadas pelo poder de uma confissão sincera. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, porque só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para orar por você que está triste, você que está angustiado, você que tem passado por problemas no seu casamento, na área das finanças, em qualquer área que seja. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você. Eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento, a sua saúde física e espiritual, e que o Senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém? E para isso nós vamos meditar no Salmo 121. É um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi, e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois eu vou explicando para você cada versículo, passo a passo, e assim nós vamos buscando ao Senhor em oração, tá bom? Então eu vou começar lendo para você o Salmo 121 e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste salmo. Começa assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida.
O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo 1 e no versículo 2 diz assim, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo, e nesta oração Davi então se volta para o Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso o Salmo 121, ele pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedirmos proteção a Deus, pedirmos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas eu creio que esse salmo vai falar com muitos de vocês. E se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos notar que Davi estava aflito, porque ele havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo. Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses, eles sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E por isso Davi, ele levantou seus olhos para aqueles montes e ele se pergunta qual entidade poderia vir para socorrê-lo. E imediatamente Davi ele confirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando: eu não vou me vender, eu não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis, e nós podemos fazer essa declaração de fé. No momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste salmo é que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você que se sente sozinho e depois nós vamos continuar com essa passagem linda do Salmo 121. Mas antes eu quero orar por você, você que está mal, você que ultimamente se sente tão vazio, talvez você more sozinho, eu não sei, mas o que me vem no meu coração é que há muitas pessoas carentes se sentindo solitárias. E eu já passei por isso há muitos anos atrás. Teve uma época que eu morei durante 3 anos em Belo Horizonte e tive vários momentos assim, momentos em que eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha um amigo, eu não tinha o meu pastor, e foi um período em que eu fiz um seminário de teologia, mas foi um período também maravilhoso, onde eu experimentei a bondade de Deus, a fidelidade, e hoje quando eu olho para trás eu percebo o quanto Deus estava presente. Parecia que não, quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência, eu não tinha uma namorada, eu não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus. Hoje eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu casamento, eu vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do Senhor. Não pode ser no meu jeito e nem no meu tempo. Então eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na Tua Palavra e orar em cima do Salmo 121. Oh, meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre nós,
que a Tua presença, Pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo. Pai, eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, Pai, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem as coisas e não cumprem. Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para Ti. Te pedimos, meu Pai, derrama do Teu amor, da Tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Oh, meu Pai, nos ajude a confiar em Ti, nas Tuas promessas, e eu tenho certeza, Pai, que se o Senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados. Em nome de Jesus, meu Pai, tira toda a solidão, todo o vazio, toda a tristeza na alma, Senhor, e que os nossos olhos possam se voltar para Ti a cada momento. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar então. Agora nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Davi disse: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que mesmo depois de perder o seu conselheiro, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e de que Deus sempre vai nos ajudar. Amém? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista aqui está nos garantindo que o Senhor é o nosso protetor e que Ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o Senhor Jesus, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai ficar desatento a nada. A Bíblia conta certa vez que os discípulos estavam no barco com Jesus e então de repente veio uma tempestade tão forte e os discípulos eles se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Irmãos, naquele momento eles se desesperaram e eles então foram correndo ali chamar Jesus, porque eles falaram: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus naquele momento se levantou e Ele acalmou aquela tempestade. E no final Ele disse: Homens de pequena fé. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já tinha lhes dado. E nós muitas vezes estamos passando por lutas, estamos sofrendo e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada. Na verdade, Ele está olhando por nós. Ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele também vem ao nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo esse salmo. E eu tenho certeza que o Senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero, e ela nos leva à fé verdadeira, à fé em Jesus. Aleluia. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem muda o nosso coração.
Quantas vezes, meu Pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a Tua presença e o Senhor me fortaleceu, o Senhor renovou as minhas esperanças. Por isso eu te peço agora, Senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã. Não deixe eles serem afogados pelos problemas, pelas mágoas, pelas lutas, Pai, do dia a dia. Não deixe o inimigo cegá-los através das preocupações, da ansiedade, mas que eles venham confiar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a Tua mão sobre estas vidas, Senhor. Coloca a Tua mão, Jesus, de poder e acalma essa tempestade agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois que a gente terminar essa oração, eu quero pedir de coração para você compartilhar. Lembre de pelo menos 1, 2, 3 pessoas em que você pode divulgar no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar também. Amém? E agora nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que o salmista Davi disse. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Amém? Você realmente acredita que o Senhor é o teu protetor, a tua sombra que o protege à direita? Então, meu irmão, saiba que nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo ele vai tentar sim, ele vai sussurrar no seu ouvido para que você confie em si mesmo, para que você siga o seu coração. E ele vai usar a sua fragilidade também, porque nos momentos de dor, de sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, a gente fica mais sensível. Muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Muitas vezes a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas isso é uma mentira. Porque assim como Deus prometeu a Davi que seria o seu protetor, o seu guardião, o Senhor está com você também, irmão. Porque Deus não te trata de acordo com seus pecados. Muitas vezes a gente acha que Deus não está com a gente porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito, mas a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos frágeis, mas Ele tem compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça, irmãos, ninguém merece nada. A salvação é pela graça, o favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade, tudo isso é algo que nós não merecemos, mas é algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e você anda com Jesus e você crê nele como seu Salvador, então a proteção de Deus está sobre você. Amém? Então Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação e nós vemos que Davi não foi diferente. Mas se nós confiarmos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece, uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está nos protegendo, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. E Ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo e nem a lua de noite. Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para a nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, meu irmão, confie, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? E vamos fazer mais uma oração antes de nós continuarmos. E agora eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem se sentido fraco, debilitado, não tem forças para orar sequer, Pai. Oh Deus, esteja ao lado dela o tempo todo, Pai. Proteja essa pessoa, esconde ela do inimigo, Senhor. Que o inimigo não venha encontrá-la, nem a sua casa, nem a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nos proteja, Pai. Esteja conosco o tempo todo. E que quando o sol vier sobre a nossa cabeça, Pai, que ele não venha nos queimar, Pai. Que o Senhor possa nos guardar das provações
e que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa confiança que Davi tinha, a confiança da Tua proteção, do Teu cuidado. Nós carecemos das Tuas misericórdias, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil, Pai. Como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ler o penúltimo versículo do Salmo 121, o versículo 7, em que Davi disse assim, ó: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você já percebeu que em diversos momentos aqui no Salmo 121, nós lemos a palavra protetor se referindo a Deus? Por que será que essa palavra se repete tanto? É porque Davi estava reafirmando isso para ele mesmo e ele queria que essa verdade também estivesse gravada na nossa mente. Ele queria que nós soubéssemos que não existe outro capaz de nos guardar, de nos proteger. Então, se você é daquelas pessoas que busca proteção na religião, em crucifixos, em rosários, amuletos, imagens, santos, pastores, azeite ungido, tanta coisa, né? Vela, guru espiritual ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Então, meu irmão, você precisa rever as suas crenças, porque só serão salvos aqueles que entregarem verdadeiramente as suas vidas para Jesus e depositarem a sua confiança nele. Amém? Eu citei aqui várias coisas que as pessoas colocam a sua confiança, mas nós devemos entender que nada pode nos dar a verdadeira proteção, porque a Bíblia diz que se o Senhor não proteger a nossa casa, em vão serão os guardas, as sentinelas. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda e nos protege de todo mal. Então, meus irmãos, saibam disso. Ainda que você seja atingido muitas vezes, ainda que você passe por lutas, quem guarda a sua vida é Deus. O diabo não pode tomar, as pessoas não podem tomar, é Deus quem te protege e Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida. Não adianta você ficar querer se defendendo também. Deixa que Deus te defenda, que Ele defenda a sua causa. Amém? Como lemos nesse versículo 7, o Senhor o protegerá de todo mal, o Senhor protegerá a sua vida. Glória a Deus. Então, antes de irmos para o último versículo, eu quero fazer uma oração agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Eu creio que muitos de vocês estão sendo ameaçados por problemas, por lutas, por pessoas que muitas vezes não desejam o nosso bem, mas isso não importa, porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer e eu quero te pedir, Pai, proteção. Deus, proteja a nossa casa agora. Proteja, Senhor, de todas as pessoas más intencionadas, pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja, falando mal. Senhor, livra-nos, Senhor, dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Guarda a nossa casa com os teus anjos, Senhor. Que o sangue de Jesus nos proteja de todo mal e de toda acusação do diabo. Senhor, eu creio, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós e nós não vamos retroceder mais, Senhor. Nós vamos continuar avançando e mesmo que a gente seja muito abençoado, Pai, nós não vamos nos esquecer da Tua bondade e fidelidade. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis para que estejamos sempre debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos ler o versículo 8, em que o salmista Davi disse assim, ó: O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Então aqui nós temos a prova definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Aqui também afirma que o Senhor tem todo o poder e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento, um problema financeiro ou até mesmo a morte de um ente querido, como aconteceu com o próprio Davi. Será que todos esses problemas significam que Deus perdeu o controle da situação? De jeito nenhum. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós nos aproximemos dele, para que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Jesus.
E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, o versículo 38 e 39. Eu quero ler para você e depois nós vamos fazer uma oração agradecendo, e desde já eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora. Ele disse assim, eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel o tempo todo e nada pode nos separar do seu amor que foi revelado lá na cruz e com a ressurreição do seu Filho Jesus. Então, seja como Davi, irmãos, tenha certeza de que existe um Pai que caminha ao nosso lado o tempo todo e que principalmente nos protege de todas as ameaças desta vida. Amém? Então agora feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para a gente encerrar, mas que seja uma oração de todo o coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de buscarmos ao Senhor em oração. Oh, meu Pai, quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos e não temos ninguém em quem confiar. Pai, ninguém para estender a mão para nos socorrer. Por isso, Senhor, nós levantamos nossos olhos para o monte e nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, a Tua graça. Senhor, fica ao nosso lado, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor cuide dos nossos passos e nos conduza nos caminhos eternos. Te pedimos força também, Senhor, para vencer as aflições que surgem na nossa vida, que o Senhor nos dê bom ânimo para enfrentar e suportar os desafios e que o Senhor não deixe que a gente acredite na mentira de que nós estamos sozinhos, de que nada vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar no Teu poder, na Tua misericórdia, para que nos dias ruins, meu Pai, a gente possa olhar para o alto e a gente possa encontrar o nosso socorro, e a gente possa olhar para o lado e a gente possa ver que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite e que, independente das circunstâncias, nós estejamos sempre adorando ao Senhor e que a gente possa estar sempre declarando o quanto nós Te amamos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês compartilhem e se inscrevam no meu canal para que todos os dias a gente cresça junto na fé. Amém?